Bem, gente, dezembrão chegou, Natal tá aí, Ano Novo, e você não vai poder sorrir de novo porque não arrumou seus dentes, né? Cuidou de todo mundo, mas não cuidou de você. Mas ó, fica tranquilo, porque na Oralsim ainda dá tempo. Sabe como? Com a carga imediata da Oralsim. Você tem 72 horas para você fazer o seu tão sonhado implante dentário. Aliás, em 3 dias você já está com o seu sorriso pronto, com segurança, tecnologia, qualidade e beleza. E ó, o Dr. Michel já liberou vagas para esse final de semana. Tá quase lotado, hein? Portanto, você precisa correr e ligar. É o último plantão do ano da Oralsim, com condições especialíssimas para você que assiste o nosso programa. Papai, a mamãe, a vovó, o titio, às vezes você tá precisando, tem alguma falha nos dentes, se livrar da dentadura, parar de sofrer. Pega o telefone então e liga agora, ó. 3909-2099. 3909-2099, valendo para a unidade Oralsim em Taubaté e em São José dos Campos para o último plantão do ano. Só que, ó, as vagas são limitadas, depois não adianta você reclamar, hein? 3909-2099, seja atendido pela equipe maravilhosa do Dr. Michel na Oralsim, que é especialista em implantes dentários, que você pode confiar. Depois você me conta como foi, tá bom? Seguinte, galera, noite passada o São José Basquetebol foi até São Paulo para o 5º jogo seguido fora de casa pelo NBB. O time josense encarou o Corinthians e se reabilitou finalmente ao vencer e quebrar o jejum de 5 derrotas consecutivas. Vieira Júnior traz as informações pra gente. No primeiro quarto, a partida foi bastante equilibrada, com as equipes se alternando no placar que foi relativamente baixo. Vitória do São José, 15-14. No segundo período, o jogo melhorou e o ala Fuller comandava a equipe corintiana no ataque. A briga embaixo da cesta ficou boa, porém o time alvinegro venceu a parcial 19-16, levando a partida para o intervalo com apenas 2 de vantagem para o timão do basquete, 33-31. O terceiro quarto começou mais pegado e com um aproveitamento melhor das equipes dentro do garrafão, principalmente pelo lado do São José com Douglas Nunes e Vinícius Pastor. Assim, o São José Basquetebol venceu a parcial por 20-19, deixando a partida com o placar em 52-51 e a decisão para o último quarto com apenas 1 de vantagem para o Corinthians. Nos últimos 10 minutos, o São José foi soberano em quadra, dominou do início ao fim e soube administrar a vantagem que foi conquistando ao longo do período, tendo mais uma vez como destaque o pivô Douglas Nunes, que anotou 10 pontos no último quarto, fechando a parcial em 31-22 e o jogo em 82-74 para o São José, quebrando a sequência de 5 derrotas. Acho que foi muito importante, os últimos resultados não estavam refletindo, né, o que o nosso time pode apresentar. A gente vinha aí batendo na trave e não estava conseguindo a vitória. Acho que agora o time está trabalhando forte, foi uma vitória importante. Tá aí o Mineiro falando da vitória do São José. A gente sabe que deve ter sido até aliviante, como dizem, porque depois de 4 derrotas fora de casa e uma em casa, esse último jogo aí contra o Corinthians nessa sequência. Uma vitória fundamental, extraordinária, né? O Corinthians, que foi o campeão da Liga Ouro ano passado contra o São José, naquelas finais extraordinárias, o Corinthians fez 3-1, mas em jogos muito equilibrados, e teve um jogo lá de 15 prorrogações. Sim. Depois o São José, no Paulista, ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians, né? Ficou com aquela última vaga da fase classificatória de playoffs, e agora, no primeiro turno do NBB, ainda tem o segundo turno, precisava dessa vitória. Ela veio, uma vitória que alivia, tira um peso muito grande das costas dos jogadores, e que dá ao time uma confiança, André, sem dúvida alguma, muito maior para seguir na competição, principalmente para os 2 jogos que fará em casa. Sim. Agora, fechando o primeiro turno, porque depois vem a folga, né? Porque provavelmente o time não vai ficar entre os 8 primeiros para disputar aquele torneio. Então, foi fundamental. Agora, o que tem deixado realmente intrigado, André, são esses períodos que o São José tem feito mais de 30 pontos. Então, Antônio Carlos, contra o Paulistano, contra o Franca foi assim. Então fazer aí depois contra o Botafogo pontos. E o Vasco não foi legal, mas mesmo assim ainda teve o poder de reação logo no final. Mas eu digo pelo número de pontos, Andressa. 30 pontos no NBB, em jogos que muitas vezes terminam o período em 12-10, 15-14, você fazer 30 pontos é algo para ser registrado. Sim. E o São José tem feito isso com frequência, né? Fez isso contra a Franca, fez isso contra o Bauru, contra o Flamengo, sei lá quem, está fazendo isso com facilidade. A maioria dos jogos, né, cara? Só que ontem ele foi regular.
14, 15 e tal, 19. Porque senão sofre demais, né, cara? Não faz nada. Não adianta fazer depois fica 31 atrás do prejuízo. e fazer 6 pontos, como teve um jogo aí que ele fez 6 pontos. Então, quer dizer, você pega 31 mais 6, divide por 2, dá 17, 18 pontos por período. Aí não muda nada. Então, você tem que ter esse pico lá em cima, fez 31, mas nos outros você não vai fazer 31, ninguém vai fazer 120 pontos em quatro períodos aí normais. Você tem que manter uma regularidade. Mas a vitória de ontem foi sensacional, né? E aqui dá uma aliviada também na tabela de classificação. Estava aqui em 13º, passou para 11º e agora vai enfrentar o Joinville, que está lá em 8º. E depois tem um jogo contra o Brasília, né? O Joinville acho que joga hoje ainda, né? E ele joga hoje. Ele ganhando do Joinville, Andressa, automaticamente ele já passa o Joinville, que tem 4 vitórias, e o São José vai a 4 e no confronto direto já tira o Joinville. É isso que eles estão pensando em, de repente, entrar ali nos 8 primeiros colocados. E no último jogo contra o Brasília, aí é obrigação. Sim. Aí não tem mais o que falar. Tem que ganhar do Lanterna do campeonato em casa, né? Então são 2 jogos importantíssimos para dar aquela respirada, terminar o ano. A gente está falando aqui porque os 8 primeiros vão disputar um torneio aí, né? Vão disputar o Super 8, que dá acesso à Liga das Américas, Antônio Carlos. Que vai para as finais agora. Não, eu sou o sul-americano que tem Franca disputando as finais agora. Mas é bacana. Então, uma reação interessante, boa, necessária, veio mais do que na hora certa. Tá certo. Parabéns ao São José, que continue assim, vencendo, não é? O próximo jogo é sábado contra o Joinville em casa. Daqui a pouquinho a gente traz a história do paratleta Jonatas Oliveira, que brilhou nas Paralimpíadas Escolares. A gente volta já.